Uma pesquisa exclusiva da CNN, em parceria com o Instituto Locomotiva, revelou um retrato surpreendente sobre a inteligência artificial. E é isso que você vê hoje no nosso quadro semanal sobre como a inteligência artificial está mudando a nossa vida. É hora do Prompt CNN. A pesquisa revela que a maioria dos brasileiros usa a IA como confidente. Para entender um pouco mais sobre esse cenário, eu converso com Álvaro Machado, o dono aqui do Prompt CNN. Álvaro, boa noite, é um prazer ter você com a gente mais uma vez. Agora é interessante, essa pesquisa analisou a relação emocional das pessoas com a inteligência artificial. Na vida real, qual é a relação do brasileiro com a máquina, Álvaro? Pois é, o brasileiro começou se relacionando de maneira muito transacional. Era a planilha, o e-mail, uma coisinha, uma receita que a pessoa queria usar e, de repente, essa relação se tornou afetiva. Então, está aí o novo quadro da inteligência artificial no Brasil. Ele deixou de ser só prático. As coisas estão acontecendo no domínio íntimo, com trocas profundas, muitas vezes poderosas. E a gente tem uma arte para dar uma olhada que resume muito bem essa história. Olha só, Márcio, 58% das pessoas já se sentiram mais compreendidas pela IA do que por outros seres humanos. Ou seja, é uma taxa muito alta. A gente tem muita gente que chora com a IA, né? Quase um terço das pessoas entrevistadas já chorou com a IA. E aqui está o dado mais estarrecedor. 40% dos brasileiros entrevistados nesta versão da pesquisa disseram que preferem conversar com a IA do que com outras pessoas. E esses números, eles têm nuances, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha do ponto de vista de quem chora com a IA, mais mulheres choram com a IA e mais mulheres se sentem compreendidas pela IA. Por outro lado, mais homens dizem preferir conversar com a IA. Quer dizer, a gente está encontrando grupos distintos. Inclusive, os mais novos são os que mais acreditam que a IA é um bom confidente. É interessante, porque no Japão existem uns robozinhos pequenininhos que vão em cima da mesa, assim, de várias marcas diferentes. Eles são robôs de companhia. Mas aqui a gente tem esse robô de companhia, basicamente você conversa, ele responde alguma coisa, brinca com você, conta piada, canta, principalmente fazer companhia para as pessoas mais idosas. Mas aqui é algo diferente. E para mim é um tanto mais assustador, que mostra uma solidão dessas pessoas que buscam atenção na máquina. Agora, é interessante que na China, os chatbots que prestam esse serviço de companhia, eles ganharam tanto protagonismo que foram proibidos. Pois é isso mesmo, você colocou muito bem. A gente não está falando aqui de robôs, a gente está falando aqui simplesmente da tela do computador, as pessoas se relacionando com a tela do computador. E é exatamente isso que levou a essa proibição na China, onde o governo chinês entendeu que havia uma epidemia de desengajamento social com impacto na própria taxa reprodutiva no país. Vamos assistir o VT? Perfeito, vamos lá. A China está proibindo os namorados de IA. O país implementou um conjunto de regras para frear a dependência emocional de usuários. A regulamentação exige que as plataformas suspendam serviços de chatbots que simulam personalidades humanas. Além disso, elas devem detectar sinais de sofrimento emocional e tomar ações para limitar o uso excessivo. Pelas regras, os chatbots não podem agradar excessivamente, induzir dependência emocional ou vício, nem prejudicar relações interpessoais reais dos usuários. Mas também existe quem veja nos companheiros virtuais uma forma de acolhimento. 是你永远都到达不了他身边，但是在这个靠近的过程是非常幸福的。虚拟的伴侣，它可能更起到了一个作用，是让你更加珍惜和知道如何的去，就是包容自己吧。 As normas foram publicadas por 5 órgãos governamentais, incluindo a administração do ciberespaço da China. A medida atinge empresas como ByteDance, Alibaba e Tencent. O país se tornou o primeiro a regulamentar IAs que simulam interações humanas. Eu imagino que esse tipo de serviço, digamos assim, a máquina fala o que a gente quer, né? O que a gente quer ouvir. A máquina quer sempre nos agradar. Esse é o risco que existe também nisso? Eu acredito que o risco esteja em parte, de fato, nisso, né? A gente tem muito menos fricção conversando com a inteligência artificial. Tá aí uma história. Agora tem um outro ponto.
A inteligência artificial, ela tem uma forma rápida de devolver as coisas para você, numa compreensão direta, e ela não pede nada de volta. O grande prejuízo relacional é que na interação humana a gente fala, muitas vezes a gente precisa de um confidente e depois a gente assume a posição contrária. Quando você só assume a posição de quem vai dinamitar o outro lado com as suas dores, você assume uma posição muito mais, vamos dizer assim, egoísta em última análise, entende? Então está aí o risco da inteligência artificial do ponto de vista relacional. Olha isso. Esse é Álvaro Machado, sempre com a gente no quadro Prompt CNN. Toda segunda-feira ele está aqui com a gente, desvendando esses mistérios que a nova tecnologia nos impõe e a gente tem que estar preparado para isso. Álvaro, muito obrigado. Eu que agradeço.